Bom, oi, boa tarde. A gente vai continuar o que a gente estava vendo na aula passada. A gente parou nessa regra aqui, Giovanni deu alguns exemplos dessa regra 10. Então, atente para quem as palavras, advertências, conselhos, etc., são dirigidos. Então, quando você está diante de um texto bíblico, olhe para quem aquele texto está sendo falado. Porque a gente tem muita ideia assim, né, que não, a Bíblia foi escrita para nós. Em certo sentido, isso é verdade. Só que, originalmente, há pessoas a quem aquelas palavras foram escritas, foram ditas. Então, Jesus está falando. Ele está falando com quem? Com um pecador arrependido? Está falando com um escriba e fariseu? Está falando com quem? Então, é muito importante você olhar para quem aquelas palavras se destinaram originalmente, certo? E a gente vai ver um exemplo disso que está lá em Zacarias, capítulo 13, verso 6. Zacarias, capítulo 13, verso 6. É o penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias 13, 6. Alguém pode ler para nós, por favor? Zacarias 13, 6. Se bem que está o microfone aí, né? Eu vou ler daqui então para poder captar a leitura aí na câmera. Zacarias 13, 6 diz o seguinte: se alguém lhe disser, que feridas são estas nas tuas mãos? Responderá ele, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Vocês já viram esse texto aqui sendo usado para falar de quê? De Jesus, né? Em que momento? A gente chegando no céu e perguntando a Jesus, talvez até pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, elas sendo salvas, quando chegam lá, veem as feridas nas mãos de Jesus e perguntam, que feridas são essas nas tuas mãos? Né? Mas será que esse texto está falando realmente disso? Tem a música dos arautos e tudo. Será que esse texto está falando sobre Jesus, sobre as feridas nas mãos de Jesus? Então, primeiro a gente vai olhar aquela regra que a gente vê desde a primeira aula aqui, que é olhar o contexto. Sempre, sempre, sempre leia o que vem antes, o que vem depois, veja o quadro completo. Procure pensar contextualmente, onde começa e onde termina aquela história. Então, a gente vai ler a partir do verso 1 do capítulo 13. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão, não viverás, porque tens falado mentiras em nome do Senhor. Seu pai e sua mãe que o geraram o traspassarão quando profetizar. Naquele dia, sentirão envergonhados os profetas, cada um da sua visão quando profetiza. Nem mais se vestirão de manto de pelos para enganarem. Cada um, porém, dirá, não sou profeta, sou o lavrador da terra, porque fui comprado desde a minha mocidade. Se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Então, nesse contexto aqui, quando a gente vê logo o primeiro verso do capítulo 13, é dito que Deus vai fazer o quê? Vai remover o pecado e a impureza. Então, se Deus vai remover o pecado e a impureza, como é que Deus vai fazer isso? Aí ele vai descrevendo. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e dele não haverá mais memória. Então, Deus está falando que vai acabar com a idolatria, vai chegar um dia que Deus vai acabar com isso. E então, ele diz que vai eliminar o espírito imundo. Quando alguém profetizar, verso 3, isso aqui é muito importante. Veja os tons, em que cores está esse texto aqui. Deus está falando que vai acabar com o pecado, acabar com a idolatria.
E no verso 3 é dito que se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram dirão, né? Não viverás, porque profetizas mentiras em nome do Senhor. Seu pai e sua mãe que o geraram o traspassarão. Traspassar o quê? Você atravessar alguém com a lança. Ou seja, isso aqui tem cores um tanto sombrias desse texto, né? Tem, assim, uma aura de punição. Deus vai aplicar juízo sobre aquela nação. Então você já vê que não é um texto assim fofinho, que Deus está falando, olha, como vai ser no céu e tal. Já não parece ser esse o caminho que o texto vai seguir, né? E aí ele fala aqui, verso 4. Naquele dia se sentirão envergonhados os profetas, cada um da sua visão, quando profetiza. Nem mais se vestirão de manto de pelos para enganarem. Então, como Deus iria varrer da terra os falsos profetas, né, o pecado, a impureza, aqueles que eram falsos profetas seriam mortos pelos seus próprios pais. Veja aqui o que a profecia diz. Então, o cara que era falso profeta, ele vai tentar disfarçar ao máximo que ele é um falso profeta. Então, você vê isso aqui no verso 5. Cada um, porém, dirá, não sou profeta, sou o lavrador da terra, porque fui comprado desde a minha mocidade. Porque no verso 4 ele fala que ele vai ficar envergonhado de ser o falso profeta. E aí ele diz, não sou profeta não, eu sou lavrador da terra, deixa o cara pequenininho. É o que ele vai dizer. Aí verso 6 é o verso que a gente está tentando aqui desvendar. Se alguém me disser que feridas são estas nas tuas mãos. Por quê? Porque naquele tempo, e você vê isso lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, você vê Elias contra os profetas de Baal. Os falsos profetas estavam ali profetizando, invocando os seus falsos deuses, e o relato diz que eles se mutilavam, eles se flagelavam. Então, os falsos profetas eram cobertos de feridas. Principalmente aqui, no peito, nas costas, nos braços. Então, quando o cara estiver andando na rua e alguém disser, ei, você não é profeta não? Aí ele, com medo de morrer, vai dizer, não, eu sou lavrador da terra. Aí a pessoa vai dizer, certo, mas e essas feridas aí? Aqui o texto diz que feridas são estas nas tuas mãos. Sendo que originalmente, você não tem uma palavra para mão em hebraico. Uma palavra específica para esta extremidade do corpo. Então, quando você vê mão, muitas vezes o braço ou o peito, certo? É toda essa área aqui, é essa palavra aqui para mão. Como peito, né? Tem algumas pessoas que trazem peito, outras pessoas trazem corpo. Que feridas são no teu corpo? É a tua, Dani? Pronto. Então, aqui o falso profeta está dando o famoso migué para não ser morto. Ele vai dizer, não, eu sou o lavrador da terra. A pessoa vai perguntar, certo, essas feridas. A mão, você já sabe que não é a palavra que está aqui originalmente, porque não existe a palavra específica para essa parte do corpo. Então, é tudo isso aqui. Ele ficava todo ferido, as pessoas iriam perguntar a ele essas feridas. Aí ele vai dizer, não, rapaz, isso aqui foi que eu estava na casa dos meus amigos, eu caí e me machuquei. Um migué, só isso que ele ia dar, para não ser morto. Então, isso que geralmente a gente acha, né, verso 6, que feridas são nas tuas mãos, achando que é a mão de Cristo que estava ferida na cruz. Isso aqui é o que os falsos mestres vão dizer. São feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Então, a gente tem que ter esse cuidado para não colocar na boca de Cristo aquilo que eram as palavras dos falsos mestres. Tem, né? A gente sabe que tem aquela música muito famosa, né? Os Arautos do Rei, Feridas, do meu compositor preferido, Jader Santos. Mas a música não está, se você colocar assim, não. Realmente essa música não está de acordo com essa passagem. Se você souber disso, tranquilo.
né? Mas a música é linda, de verdade, a música é muito bonita e tal, e ela fala de algo verdadeiro, realmente. Mas, de acordo com essa passagem, ela não está, ok? A gente já falou aqui sobre outras músicas, outros hinos, né? Segue aquela mesma linha, certo? Se a música está colocando algo que é correto, ok, dá para cantar, desde que você saiba que aquela passagem não está falando daquilo, ok? Isso eu tenho uma visão um pouco mais flexível com relação a isso. Algumas pessoas vão dizer que não, que você não deve cantar essas músicas que não estão falando, que não estão de acordo com a passagem. Talvez ainda haja um espaço para isso. Aí alguém pode perguntar o seguinte, certo, mas o verso 7, que o verso 7 fala, desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Então, alguém pode perguntar o seguinte, mas o verso 7, Jesus não usa, lá no Novo Testamento, quando ele vai ser preso, e aí os discípulos fogem, e aí está dito lá, fere o pastor e as ovelhas ficaram dispersas. Sendo que, perceba, aqui há uma mudança de assunto. Não está mais sendo falado do que estava sendo dito até o verso 6. O verso 6 era uma sentença de Deus contra os falsos profetas, e como os falsos profetas iriam temer tanto esse dia que iriam inventar qualquer coisa para não ser mortos. Aqui não. Aqui já há uma mudança de assunto. Você vê até que na sua Bíblia, se for uma Bíblia, né, mais moderna, vai isso aqui constar em outro parágrafo. Consta assim, em outro parágrafo, né? Pronto. Isso aqui já é outro assunto. Aqui sim, está se referindo a Jesus. Antes não. Então, é sempre bom olhar para isso. Isso aqui está se dirigindo a quem? Está se dirigindo aos falsos mestres. Por isso, essa regra aqui. Atente para quem as palavras, advertências, conselhos são dirigidos. Então, aqui é um falso mestre, não a Jesus. Alguma dúvida com relação a isso? Aqui, mais uma vez, a gente sempre coloca, né? A visão da igreja sobre isso, para vocês não acharem que isso é... Porque uma vez a gente já mostrou alguns versos, a gente já mostrou esse verso aqui, não foi? Deu uma confusão tão grande nesse mundo. Então a gente sempre coloca, gente, isso aqui é a igreja que está falando, certo? Bíblia de Estudo Andrews. Quando confrontado em relação às feridas nas mãos ou no torso, uma provável referência ao peito ou às costas, cicatrizes que provavelmente resultariam na prática de automutilação e rituais idólatras, tá? Esse texto que eu mencionei, o falso profeta mentiria sobre como se machucou. Então aqui é uma mentira do falso profeta.